Salve, salve, comunidade. Eu vou rodar um vídeo de uma entrevista que ocorreu em 2010 no programa do Jô. O entrevistado é o jurista Ives Gandra Martins. Na época, ele já enviou um alerta sobre o plano que vinha sendo implantado desde quando os militares deixaram o poder. Esse plano está a todo vapor hoje, que nós estamos em fevereiro de 2018, e dá para ter uma noção gigantesca do alerta importante que ele nos deu em 2010, nessa entrevista, e analisando a situação do Brasil, a situação política do Brasil hoje. E o mais interessante, esse vídeo tem que ser assistido por pessoas que se acham esclarecidas, até intelectualizadas, porque é um alerta muito importante para toda a sociedade. Você que trabalhou, repito, você que trabalhou a vida inteira construindo um patrimônio, está prestes a perder para quem sequer trabalhou na vida. Ouça a entrevista. A destruição da Constituição prestes a acontecer. A destruição da família, com a doutrinação, através da doutrinação nas escolas, com as crianças, está sendo potencializada, e isso já é claro hoje também. E mais alguns pontos, como a destruição, sucateamento da polícia militar, que é caso pensado, essa violência é caso pensado justamente para se acabar com a polícia civil, militar, e construir a Força Nacional, que vai ser operada apenas pelos corruptos. Assistam ao vídeo. Aqui ninguém está para convencer, e sim para alertar. Assistam ao vídeo e tirem suas próprias conclusões. Não há como negar. Ignorar a realidade é fácil. Mas ignorar as consequências de ter ignorado a realidade, não tem como fugir. Abraço a todos. Selva. Esse plano que está aí, eu considero, Jô, um plano que pretende reformular por inteiro a democracia brasileira. São 521 propostas que estão no Plano Nacional de Desenvolvimento de Direitos Humanos. 521 com 6 eixos orientadores. O grande drama desse plano é que é um modelo muito semelhante ao modelo venezuelano. Há um centro de estudos de pesquisas sociais na Espanha que orientou a conformação das 3 constituições da Venezuela, do Equador e da Bolívia. O nosso plano segue muito. Por exemplo, em relação à imprensa, censura da imprensa. Quer dizer, vai haver um controle, vai haver uma classificação. Aquelas instituições que não seguirem o que eles chamam do plano de direitos humanos, essas instituições não receberão, por exemplo, financiamento oficial. Na educação. É só pouco que o Bush fez em relação à pesquisa com células-tronco, né? Quer dizer, podia fazer, mas não receberia nenhum auxílio oficial. Mas no caso concreto da imprensa, a imprensa são os pulmões de uma democracia. Então você controla a imprensa, eles é que vão determinar. Educação. Todos os professores terão que ser educados dentro do que eles chamam deste plano de direitos humanos. E as crianças receberão uma cartilha para seguirem rigorosamente o plano. Então, formando muito no estilo, enfim, da União Soviética, do Hitler, do Mussolini, criar a juventude já amoldada a aceitar o plano. Por exemplo, direito de propriedade. Hoje nós temos o seguinte, quer dizer, se uma propriedade invadida, eu vou até a justiça e peço a reintegração de posse, mostra que eu tenho o título. Se o invasor invadir uma propriedade, o proprietário fica sem a propriedade. Aí a justiça não poderá dar reintegração de posse. Chamarão a sociedade civil organizada, que é formada pela comunidade deles, e essa determinará se deverá ou não ser devolvida a casa. Ou pode ser urbana, ou pode ser uma propriedade rural.
Urbana também? Urbana também. As duas estão colocadas, prioridade rural e urbana. A subutilizada, se a comunidade entender que está havendo subutilização daquela propriedade, etc., só depois desta manifestação é que possivelmente o programa não diz de que forma se fará. Apenas diz que não se poderá dar reintegração de posse imediata antes de haver uma mediação dessa comunidade. Pega-se, por exemplo, o problema, que eu considero extremamente grave, das Forças Armadas e da Polícia. As Forças Armadas, hoje, elas representam, em momento de crise, aquela que determinará a maneira de se controlar, de se manter a ordem e a lei. O que ocorre? As forças policiais são forças auxiliares. Quem comanda é as Forças Armadas. Agora, as forças policiais deixam de estar subordinadas às Forças Armadas. Deixam de ser forças auxiliares das Forças Armadas. Cria-se um sistema único de forças policiais, nacional. Então, os governos terão as suas forças policiais controladas por um sistema nacional único. Então, teremos as Forças Armadas se o Brasil entrar em guerra. O Brasil não tem essa vocação. E teremos um controle total das polícias desvinculadas das Forças Armadas, podendo ser as forças policiais apenas forças reservas em caso de guerra. Então está havendo uma total mudança do sistema, digamos, do regime constitucional. Por exemplo, nós vivemos em representação. Cada deputado paulista, para ser deputado federal, ele precisa de pelo menos 100 mil votos. Que representa? Ele pode ser um mau deputado, mas é o povo que vota. Eles vão substituir um pouco a chamada democracia representativa por uma democracia delegada que é comum na Venezuela, Bolívia, Equador. Pode dizer, o povo vai ser chamado sempre para discutir não, votar em plebiscitos e referendos, criando-se quase um sistema semelhante ao sistema da Constituição venezuelana, pela qual haverá o poder executivo, o povo, nos dois poderes, e o poder legislativo, o judiciário e o Ministério Público serão poderes acórdicos. Então, é indiscutivelmente um plano que representa o pensamento daqueles que fizeram. Mas é possível o governo se sobrepor ao que está na Constituição? Eles terão que mudar a Constituição. Isso é apenas um programa, é um decreto programático. Eles vão ter que mandar projetos de lei ordinária, projetos de emendas constitucionais para mudar todo esse sistema, Poder Judiciário, Poder Legislativo. Terá que ter uma comissão de direitos humanos a orientar as leis que eles terão que fazer. Eu lhe interrompi com a pergunta que você ia falando. Não, o que eu ia dizer é o seguinte, eu tenho um profundo respeito por aqueles que fizeram isso. Alguns deles são meus amigos, debates há muitos anos, entende? Mas eles têm uma convicção de que, por exemplo, Cuba é um país que representa uma democracia, que a Venezuela tem uma democracia representativa, que representa o povo, não precisa. E eles estão pretendendo trazer para o Brasil as convicções ideológicas deles, que eu respeito, não são as minhas. Não, mas como é que Cuba pode ser considerada uma democracia se tem o Fidel, por quem eu tenho, aliás, uma grande admiração pela luta dele, pelo que ele significou para Cuba, tudo isso. Eu confesso que não tenho a mesma admiração. Não, eu digo o seguinte, que um sujeito que desembarca com 12 pessoas numa ilha e toma conta, evidente que se transforma num mito, pelo menos. No tempo que eu estudava na faculdade... Mas será que não surgiu mais ninguém com competência? Olha, no tempo que eu estudava na faculdade, em 57, quando ele começou, a mim me revoltava muito. Nós estudamos sempre o direito de defesa como o principal direito de uma democracia. Claro. Não há democracia sem direito de defesa. Por isso é que eu sou advogado, nunca quis ser magistrado, nem político, nem nada. Agora, naquela época, foram levados milhares de pessoas aos paredões sem nenhum direito de defesa. Eu nunca perdoo alguém que matou sem ter permitido que as pessoas se defendessem. Isso é um genocídio.